Bom dia, irmãos. Mais um domingo, nós estamos na casa do Senhor e nós agradecemos a Ele pela oportunidade que Ele nos dá de nós estarmos aqui. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento difícil, mas nós rogamos a Ele a misericórdia para que isso passe logo, possa passar e que nós possamos aprender com a situação que nós estamos vivendo. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós acreditamos que Deus está no controle e que tudo, no tempo dele, há de passar. Nós vamos estar orando a Deus neste momento, mesmo assentados, nossos irmãos que estão em casa, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais um domingo, Senhor, o Senhor nos dá a graça de podermos nos reunir aqui na igreja, em casa, e podermos, Senhor, ouvir da Tua palavra, aprender, Senhor, e nós somos gratos por isso, porque nós sabemos que muitas pessoas não têm a oportunidade, ou ainda, Senhor, não se descobriram dependentes e necessitando, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia. Nós queremos, Senhor, Te agradecer por cada vida que adentrou a igreja neste dia, por aqueles que estão em casa. O Senhor conhece cada realidade, o Senhor conhece cada necessidade, cada sonho. E nós queremos, Senhor, neste momento, nos colocarmos, Senhor, diante de Ti. Visita, Senhor, as nossas vidas. Visita, Senhor, os nossos sonhos, as nossas alegrias, as nossas necessidades, Senhor. Nos dê, Senhor, discernimento, entendimento. Nos dê, Senhor, compaixão com as pessoas que necessitam, Senhor, da Tua palavra, que nós possamos, Senhor, ser luz neste mundo. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te bendizemos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém? Irmãos, a nossa lição de hoje, ela é a de número 3. E o nosso texto base, que nós vamos fazer a leitura agora, está no livro, desculpa, irmãos, de número 4. De número 4, nosso texto base está no livro de Obadias, capítulo 1, de 1 a 14. Nós vamos fazer a leitura agora. Mesmo assentados, os irmãos vão acompanhar a leitura, os nossos irmãos que estão em casa também. Podem abrir suas Bíblias e nós vamos fazer a leitura agora. Obadias, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom, para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas tendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não turbariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os tesouros escondidos, todos os teus aliados te levantaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti.
Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-ei de vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levarem os bens e estrangeiros lhe entrarem pelas portas e deitarem sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos teus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Amém? A nossa lição de hoje, o nome dela é a atualidade de Obadias. Nós vamos agora, irmãos, estar cantando, louvando ao Senhor. Eu convido a Cristiane para que esteja à frente, ela vai nos dirigir. E nós vamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, que até aqui tem abençoado as nossas vidas. Após o louvor, os hinos, o pastor estará com a palavra, e hoje as classes dos adolescentes e os alunos da Cristiane também irão se separar. Então, após o hino, nós estaremos separando as classes e a palavra estará com o pastor. Glórias a Deus. Amém. Nós louvamos ao Senhor nessa manhã e eu convido você a se colocar em pé e louvarmos a Deus. E hoje, estamos aqui também com a companhia do grupo de louvor para cantarmos conosco, mas também você se coloque em pé e nós vamos entoar esse cântico que diz: solta o cabo da nau. Mesmo que as ondas do mar parecem nos afogar, nós precisamos navegar com fé em Jesus. Quando diz o caminho
louvar a Deus, mesmo ainda eu sei que é difícil cantar com máscaras, mas ainda nós vamos na presença do Senhor. Eu quero que você adore ao Senhor, dizendo que não há Deus tão grande, tão maravilhoso, tão imenso como o nosso Deus. E embora Ele, tão grande, criou a terra, o mar, tudo que existe, mas Ele também formou algo muito especial. E Ele ficou muito feliz da sua criação. Ele criou você, criou a mim, para adorar ao Senhor. Então nós vamos adorar a Deus, cantando não a Deus maior e não a Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu voltou, para o céu voltou, para o céu voltou. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Ergue suas mãos e adore ao Senhor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu voltou, para o céu voltou, para o Ó Deus, nós adoramos ao Senhor, bendizemos a Ti por esse dia tão lindo que o Senhor nos deu. Ó Pai, ainda para adorar e bendizer o Teu santo nome, e estarmos aqui reunidos, Pai, reunidos aqui presencialmente, mas também virtualmente, para adorar o Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas, tem livrado, ó Deus, as nossas vidas, os nossos queridos,
de enfermidades. O Senhor é o Deus que salva, que tira, ó Deus, o abatido, ó Deus, da sua angústia, e que cura, ó Deus, aquele que está enfermo. O Senhor tem todo o poder de erguer, e nós clamamos, Pai, a Ti, por aqueles que estão enfermos, ó Deus, impossibilitados de estarem aqui Te adorando, que o Senhor, de alguma forma, ó Pai, venha a cada coração, ó Deus, dando a eles a Tua graça, e ó Deus, dando a eles o Teu amor, para que possamos juntos, em breve, estarmos reunidos, Pai, adorando e bendizendo ao Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. Shalom Adonai a todos, amém? A você que está conosco também online, Deus abençoe a sua casa, a sua família, a você que está conosco presencial, que o bom Deus assim nos abençoe nesta manhã, nessa escola bíblica dominical. O nosso texto já foi lido, o nosso texto central, você que tem aí a sua revista, a série de Daqui, os profetas falam hoje, as forças do mal são vencidas, então eu quero que você acompanhe conosco. Você que está na sua casa e que talvez não tenha acesso ao material, mas deixe aberto a palavra do nosso bom Deus no profeta Obadias. Nós vamos tirar algumas lições riquíssimas para todos nós nesta manhã. E eu quero já, antes que eu esqueça ao final, pedir para que vocês que estão presencialmente e vocês que estão online conosco, ao final da nossa escola bíblica dominical, dessa transmissão, que você compartilhe com os seus amigos, para que eles também tenham uso e possam acompanhar os estudos da palavra do nosso bom Deus. Eu peço licença que eu vou retirar a máscara para ficar mais fácil, para que assim vocês possam me entender melhor, tá bom? Então a nossa lição hoje tem como tema: as forças do mal serão vencidas. A frase que eu vou citar agora para vocês, eu particularmente conheço como um provérbio chinês. Mas se você já teve a curiosidade, penso que já foi à cidade de Cascavel, agora eu não me lembro se é na chegada de Ubiratã a Cascavel, ou se é na saída de Cascavel para vir a Ubiratã. Tem uma frase de uma determinada marca de semente que eu digo novamente, eu conheço como um provérbio chinês que diz assim: podemos escolher o que plantar, mas seremos obrigados a colher o que semeamos. Eu conheço como um adágio chinês, mas está escrito numa grande placa ali chegando ou saindo de Cascavel. Nós podemos escolher o que plantar, mas seremos obrigados, isso me chamou a atenção, obrigados a colher aquilo que nós semeamos. Quando eu penso nesta máxima, nesse provérbio chinês, nós podemos pensar na história do profeta Abacuque, do profeta Obadias. O seu contexto, você que estudou a lição em casa, você que me acompanha online, o contexto é a intriga de dois irmãos, Esaú e Jacó. Dois irmãos que desde o ventre, diz as Escrituras em Gênesis, já havia uma contenda, já havia uma briga, já havia uma discussão, já havia uma animosidade. E esse é o contexto. Cresceram, formaram famílias, constituíram aquilo que Deus assim dirigiu a história, mas algo me chama a atenção que por algum motivo, em algum momento, o sentimento, aquilo que o texto vai nos mostrar, um sentimento de ira, de vingança, de mágoa, de ódio, de dor, de ciúmes, nós não sabemos, de inveja, ainda permaneceu alojado no coração dos descendentes de Esaú e de Jacó.
Se você acompanhar um pouquinho comigo, vocês sabem que, como já foi dito, desde o ventre materno já havia uma contenda, havia uma briga. Jacó iludibriou Esaú em alguns momentos, né? Por isso que o nome Jacó significar malandro, esperto, enganador. Enganou o seu irmão, comprando a primogenitura e outras coisas más. E diante disso, então, se você ler Gênesis 32 e 33, você vai ver que Esaú, porque estava com ódio do seu irmão, uma mágoa no coração, ele diz assim: olha, passado os dias de luto do nosso pai, Israel, que estaria morto, passado o dia de luto do nosso pai, então eu matarei o meu irmão. E isso chegou aos ouvidos da mãe, Rebeca, que diz ao seu filho Jacó: foge, vai embora, porque senão você vai morrer. E a história você conhece melhor do que eu. Ele vai embora, ele vai morar com o seu sogro Labão, lá ele vive 14 anos, um pouco mais, talvez, alguns comentaristas dizem, mas ele precisa retornar para a sua casa. Deus tinha uma promessa, uma história da sua descendência, e nesse retorno para casa, agora se você olhar Gênesis 33, vai dizer que Jacó teve medo do seu irmão, porque o ódio ainda talvez imperava, estava aflorado ainda depois de quase 20 anos de história. Você consegue compreender que esse sentimento de maldade, de vingança, de ódio, quando aloja no coração humano, se a gente não extirpá-lo, ele vai se protocolando, ele vai se alongando. 20 anos depois ainda havia mágoas no coração desta família. E diz então agora no capítulo 33, versículo 4, que Esaú e Jacó precisam se encontrar. E diz no versículo 4 então que ambos se encontram e ali choram e ali se abraçam. Eu penso que esse chorar e esse se abraçar é porque houve mutuamente perdão, porque senão eles não abraçariam, certo? E aí eu trago algo para a nossa atualidade. Você, se tem algum sentimento por alguém, de raiva, de ódio, de intriga, seja qual for o sentimento de mágoa, você não vai abraçá-lo. Você só vai conseguir abraçar alguém, vice-versa, se você realmente reconheceu, existe perdão. Então eu penso que ali houve perdão. Mas é interessante que os afetos de irmandade se completaram, ok? Olha, você está perdoado, então vamos caminhar, vamos seguir juntos, sem problema nenhum. Mas eu não sei, aí eu digo que eu não sei, aonde, no decorrer da história, as descendências de Esaú, que no texto que você e eu lemos é chamado de Edom, ok? É chamado de Edom, que forma-se uma nova nação. Eu não sei aonde, qual momento, mas o ressentimento foi sendo alojado no coração dos descendentes. Talvez por lembrarem mais ou menos assim: o nosso tio usurpou o nosso pai. Por isso que hoje nós não temos a bênção do nosso avô, do nosso bisavô, tataravô. O nosso tio, quando enganou, nos fez ficar pobre, sem recursos. Você consegue compreender que alguma coisa em gerações posteriores de Edom, que é Esaú, a nação, ficou alojado ainda no coração? Isso é um perigo para nós. Aqui nós temos uma grande lição, que às vezes na nossa geração nós podemos nos confrontar com alguém por algum motivo e gerar uma mágoa no coração, um ódio, um rancor, uma inveja. E talvez nesta reconciliação que houve, os descendentes ainda serem alimentados. Aconteceu isso, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, o nosso tio,
os nossos irmãos fizeram isso, ludibriaram, enganaram, por isso que estamos nessa situação, por isso aquilo outro. Você consegue compreender? Há muitas famílias assim, que brigam por causa de heranças, por exemplo. Fulano enganou e agora a herança não ficou totalmente para nós. E aí as gerações futuras vão sendo alimentadas, enganadas, e o ódio vai sendo alimentado. Você que está me ouvindo online não é diferente. Você deve saber muito bem que ressentimentos e ódios alojados no coração produzem consequências amargas, mesmo no futuro. E é isso que o contexto da nossa lição de hoje vai nos ensinar. O texto foi lido para isso. Então, o autor ele até coloca que há crises em vários lugares. Há crises na própria sociedade, há crise no contexto religioso, há crise dentro do contexto de igrejas, há crise dentro de um contexto de famílias. Então, podemos dizer que há crises em todos os lugares. E as lições aqui colocadas servem para todos os lugares aonde há crise. E aí eu preciso abrir um parênteses, você que está presencial comigo, você que está online na sua casa. Faça uma sondagem no seu coração. Não permita, conforme diz as Escrituras, raiz de amargura sendo alojada e criar raízes profundas, que depois para tirar é muito complicado. É o que o texto nos ensina. Vamos olhar, fecha-se o parênteses, vamos olhar algumas lições que o autor nos ensina diante disso. A primeira lição que o autor nos coloca é: a inimizade é a raiz dos conflitos. A inimizade é a raiz dos conflitos. Eu vou fazer uma pergunta e gostaria que, se você pudesse responder assim, fizesse pelo menos no seu coração, você que está em casa também: por que existe inimizade? O que causa uma inimizade? Você pode dizer assim: porque fulano fez isso de errado, porque ciclano fez aquilo, porque eu tenho direito. São ideias que nós vamos pensando, por isso surgiu a inimizade. Eu concordo com você que as pessoas às vezes nos ferem, às vezes as pessoas nos machucam, perfeitamente correto, é possível. Mas não podemos esquecer também que nós, individualmente, também podemos ferir alguém, machucar alguém. Mas a inimizade acontece justamente quando surge o coração endurecido. O coração endurecido é que alimenta a inimizade. Vou falar por que isso acontece. Porque quando o meu coração endurece, quando alguém faz alguma coisa de errado, seja qual for a natureza ou a forma, a gente tem o senso comum de dizer assim: estou no meu direito. Estou no meu direito. E isso acontece comigo, e creio que acontece com vocês também, acontece com você que nos acompanha nesta manhã. Nós queremos a justiça própria. E a Bíblia diz que não é assim que acontece. A dureza de coração gera as inimizades. Por que vocês acham que acontecem guerras? Porque alguém tinha o coração amoroso por fulano, por ciclano, ou por nações, por países, por sociedade, disse: olha, eu amo tanto ele que eu vou gerar uma guerra, eu vou matá-lo, eu vou destruí-lo. É isso que acontece? Claro que não. A inimizade acontece porque o coração está duro, não tem o amor. Por que acontecem as contendas? Por que acontecem os ódios? Se você lembrar de Mateus capítulo 19, o Senhor Jesus disse e deixa bem claro nas Escrituras que Deus é contra o quê? O divórcio. Deus é contra o divórcio. Você que me ouve nesta manhã, entenda isso: Deus é contra o divórcio, Ele não quer o divórcio, porque Ele nos criou para vivermos em paz, em harmonia, em amor, em respeito.
mas entendendo a dureza do coração humano, de viver quando não se quer bem por algum motivo, você vai fazer o próximo sofrer que está com você. Então ele diz assim: dou a carta de divórcio, mas eu não desejo isso. Mateus 19 vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer assim: olha, por que existe o divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. É a dureza de coração que traz a inimizade, seja em qualquer contexto. Você consegue compreender isso? Então nós precisamos olhar para o nosso coração. Não foi diferente com Esaú, que tinha inimizade, os seus descendentes, contra o seu irmão, a sua descendência, o Jacó. Então nós precisamos cuidar do nosso coração. E aí eu quero dizer para você que a única forma de nós não termos essa dureza de coração é clamarmos a Deus Pai Todo-Poderoso e abrir a nossa alma a Deus e dizer: Senhor, eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu quero estrangular. A minha canção não é a canção que adora o Senhor, mas a minha canção é aquela canção que diz assim: pode esperar, a tua hora vai chegar. Se você olhar os salmos, é justamente isso que os salmos vão dizer: Senhor, quantos são os meus inimigos, minha alma está abatida, estou com ódio, estou com raiva, mas não é assim que o Senhor me ensina. E é interessante que Deus, que conhece o nosso interior e o nosso coração, Ele disse para Caim, Gênesis 4, Ele disse para Caim: por que andas abatido? Por que o teu semblante cai? Por que o teu coração está rancoroso? Ele pergunta para Caim. E aí, naquela conversa que está ali em Gênesis 4, Caim responde a ele: olha, sou eu por acaso o tutor do meu irmão Abel? E Deus diz para ele: olha, se você se arrepender, ainda há esperança para você. Deus alertou. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com os sentimentos de inimizade que surgem em nossos corações. Eu me coloco nisso também, a igreja precisa se colocar, você que me ouve nesta manhã precisa se colocar também. Não deixe a inimizade, o ódio, o rancor, a mágoa gerar contendas, porque isso vai destruir você e a sua geração. E o contexto de Caim e Abel, você sabe muito bem. Caim matou o seu irmão, e aí foi expulso, recebeu uma marca, ficou longe da graça do nosso bom Deus. Nós temos que tomar cuidado, é isso que o texto vem nos ensinar. A segunda lição que o texto nos ensina sobre o mal deve ser vencido, a segunda lição é: a violência agrava os conflitos e produz resultados trágicos. A violência agrava os resultados. Acompanhe comigo um pouquinho o raciocínio. O meu coração está com raiva, está com inimizade, com ódio, seja o que for, por motivos diversos. Eu não cuido dele. Eu não busco a presença de Deus, sou alertados pelas Escrituras. A Bíblia diz: olha, cuidado, vê por onde anda, cuidado com o teu coração. Mas o coração está duro, ele já está pedrificado. E o Espírito já não é permitido agir no coração. Agora as ações acontecem, há uma violência, algo grave nos conflitos e produzem resultados trágicos. Penso que você já deve ter ouvido aquela frase, principalmente no feminicídio, quando um homem mata uma mulher, apesar que a mulher também mata o seu parceiro, mas geralmente o homem, ele vai depor: por que você matou a mulher? Ele vai dizer assim: porque eu amava. Por amor eu matei. Peraí, que amor é esse que mata? É uma desculpa que a pessoa está dando.
Mas justamente porque a inimizade está dentro do coração, a mágoa, o rancor, ela vai tomando conta das nossas emoções, a nossa pele, as nossas mãos, a nossa emoção, ela fica trêmula. E aí a mente começa a produzir uma adrenalina negativa, de vingança, de ira, gerando justamente esses momentos trágicos, os finais trágicos. No contexto de Esaú, de Edom e Jacó, não foram diferentes. Quando Israel foi invadido pelos babilônicos, ainda sobrou, me permita dizer, sobejou ainda um povo, ainda algo ali em Jerusalém, e Edom, que é Esaú, foram lá e deram risada e disse, bem feito, vocês mereciam, e foram lá e tomaram posse ainda do despojo que lá estava. Então observem que há momentos trágicos na vida. Você sabe que separações acontecem, irmãos dentro de igrejas, dentro de sociedades, empregados no seu trabalho, quebram relacionamentos, amizades de infância são quebradas porque a inimizade foi sendo alimentada até que se rompeu. Talvez pela morte, talvez por nunca mais querer ver aquela pessoa. Eu prefiro morrer do que ver fulano e ciclano. Cuidado com esses sentimentos de raízes, de ódio e raiva que vão sendo geradas no coração humano. E o coração endurecido, ele justamente não vai ter aquilo que a Bíblia diz, amor. Ele cria raízes. Lembram de Hebreus, capítulo 12, quando fala da história de Esaú? O versículo 12, no capítulo 12, no versículo 14, melhor, ele inicia, o versículo 12 mesmo, inicia dizendo assim, buscai a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então ele pede, busca a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E aí ele usa o exemplo de Esaú, Hebreus, capítulo 12, a partir do 12. E o versículo 14 ele diz assim até o 17. Esaú teve raízes de amargura no seu coração. E esta palavra raiz de amargura, se você for traduzir ela do original, do grego ou do hebraico do Antigo Testamento, ela tem a ideia de veneno. Havendo raiz de amargura, veneno na alma, criando raízes, ele vai matar a própria pessoa. E ele diz lá que Esaú, depois de arrependido, chorando em lágrimas, diz ele, não obteve o favor do seu Deus. Olha que coisa terrível. Olha que alerta solene para nós nesta manhã. Não adianta nós negarmos, irmãos, todos nós, em algum momento da nossa caminhada cristã, nós podemos ter conflitos, nós não estamos imunes a ele, mas nós não podemos deixar de forma alguma esta amargura, esta inimizade criar raízes profundas, porque é um veneno que vai matar você, vai matar a mim, vai matar você que me ouve nesta manhã. É nós que vamos sendo definhados, é nós que vamos perdendo o brilho, a alegria de servir a Deus, e vamos usando justiça próprias, vamos dando desculpas para nós mesmos e vamos alimentando isso diariamente na nossa vida e sem perceber, é a nós mesmos que estamos morrendo e nos matando, porque o veneno está dentro da alma. E a Bíblia diz que Deus nos chamou para a paz, para a alegria, para a vida com Deus. Deixe-me dar um exemplo pessoal, por favor. Numa igreja que eu pastoreei, tinha um jovem que dizia assim, por algum motivo ele não concordou com algumas ações, ele dizia, eu só volto para a igreja. O dia que esse pastor foi embora, o pastor saiu da igreja, quando Deus assim desejou e permitiu. Pergunte se esse jovem voltou para a casa do Senhor. Nunca mais. O seu coração foi sendo inclinado para aquilo que é o mal, para o mal, e aí se perdeu nesta caminhada. Nós precisamos tomar cuidado.
em dizer assim: nunca mais converso com fulano, nunca mais quero ver Beltrano. Cuidado. Eu sei que na hora da raiva, da ira, a gente até tem essas expressões, mas nós precisamos pedir perdão e precisamos nos reconciliar. Por isso o texto dizer, a nossa lição, as forças do mal são vencidas. É por meio da graça do nosso bom Deus. Lembram de um texto bíblico também, de 2 Timóteo, capítulo 4? Diz que Demas era alguém que andou com Paulo, olha só, hein? Andou com Paulo, provavelmente viu milagres, fez milagres, mas por algum motivo o coração de Demas se esfriou. Talvez houve alguma inimizade entre Paulo e Demas, não sei, a gente desconhece os assuntos do que levou Demas a se afastar, mas diz Paulo que Demas o abandonou por algum motivo. E aí vai dizer que Demas preferiu muito mais o mundo do que a Deus. Então preste atenção no que vou dizer, e você já deve ter ouvido isso. Quanto mais perto de Deus, mais perto eu estou da presença, da graça e da comunhão dos irmãos. Quanto mais longe eu estou de Deus, mais perto eu estou do diabo, e mais longe eu estou dos irmãos e da comunhão e do perdão. Você consegue compreender isso? Você que me ouve nesta manhã, não há opção para nós. Ou nós eliminamos esse veneno da alma, você que me ouve nesta manhã, ou então nós deixamos de viver no caminho da graça de Cristo Jesus. Mas há uma terceira e última lição que o texto nos ensina. A instauração do reino abre caminho para a superação dos conflitos. Aleluia! Você podia dizer um amém sobre isso. Quando ele está dizendo aqui a instauração do reino, ele está dizendo a presença de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo na nossa alma, abre caminhos, abre leque para a recuperação dos conflitos, a restauração. Eu quero dizer para você que humanamente, nós não temos força sozinhos para sermos restaurados. Nós não temos. Agora, com a graça de Deus, isso é perfeitamente possível. Agora, para isso, nós precisamos buscar a presença de Deus. Se você olhar Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 17 até o 22, 23, ele mostra um contraste que existe entre aqueles que caminham pela carne, aqueles que caminham pela sua natureza humana, e aqueles que caminham pelo Espírito, pela sua nova natureza, pelo novo nascimento. A natureza da carne, ela é vingativa, ela é a prostituição, ela é a idolatria, ela é o ódio, ela é os ciúmes, ela é a vingança. E a natureza do Espírito, ele diz que ela é amor, ela é longanimidade, ela é bondade, ela é perdão, ela é domínio próprio, ela é vida com Cristo Jesus. Então, quando Cristo nos transforma em uma nova criatura, diz a Bíblia em 2 Coríntios 5,17, que todas as coisas antigas ficaram para onde? Ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então, o reino de Deus, quando ele é instaurado, ele é iniciado em nós, a boa obra de Filipenses 1,6, quando é começada em nós, ela precisa progredir, ela precisa crescer. Então as coisas antigas precisam ficar para trás. Mas algumas coisas novas que não deveriam surgem em nós, e nós precisamos agora então superar os conflitos que aparecem na nossa vida. E você e eu só iremos superar quando de fato a vida cristã autêntica estiver sendo exalada em nós. Nós não podemos ser alimentados por sentimentos que emanam do reino das trevas, do diabo, de ódio, vingança, rancor. Mas nós precisamos ser inundados
pela obra do Espírito Santo, de amor, de alegria, de paz, de contentamento. E a justiça própria vem de Deus sobre todos os nossos inimigos, que você considera como inimigo, que na verdade não é inimigo, mas devido ao sentimento ele se torna. Então a instauração do reino abre caminhos para o perdão, para a paz, para a alegria, para usar novamente os dons que Deus nos dá, os ministérios que Deus coloca em nossa alma. Agora, para isso, é algo que eu e você não gostamos de fazer. É necessário termos algo que muitas vezes nós não gostamos de fazer. É necessário dar, liberar, produzir. Não sei qual é o termo que você queira usar, você que está comigo nesta manhã. Mas é necessário ter o perdão. Você precisa aprender a perdoar. Se você não vencer por meio do perdão, lições anteriores que foram ditas, nós não teremos paz na nossa alma. Nós vamos dando sempre desculpas, desculpas, desculpas. É só o perdão. Agora deixe-me dizer que perdão não é uma opção cristã. Deus jamais deu a você e a mim uma opção de perdoar, jamais. Ele nos deu uma ordenança. Perdão é uma ordenança. Você precisa perdoar, porque senão você não vive, você não caminha, você não produz, você não tem felicidade, você não tem alegria, você não serve a Deus em espírito e em verdade. É só por meio do perdão, conforme diz o grande expositor Hernandes Dias Lopes. O perdão é a asepsia da alma, é a limpeza da alma. Nós precisamos aprender a perdoar. Senão, nós não amamos a Deus de fato. A Bíblia fala sobre isso, igreja. Como posso amar a Deus a quem não vejo, se vou odiar o meu irmão que vejo? Olhem Pedro escrevendo sobre isso. Então, nós só vamos conseguir restaurar os conflitos quando houver perdão. Quando a inimizade não for instaurada, não for alimentada, quando também os resultados não tomarem continuidade para ter algo de conflitos e outras coisas piores que a gente possa imaginar, mas quando o meu coração, aí é individual, o meu, você que está aqui presencial, você que nos acompanha online, a sua alma for curada, a sua alma for curada. E o único que cura, o único que pode dar o antídoto, é o Espírito Santo na nossa vida. Tenha paz com Deus, tenha paz com aqueles que andam ao seu lado. Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Quando diz assim que diante de tudo aquilo que nós sofremos, diante de tantas injúrias, nós precisamos perdoar. Por quê? Porque Cristo nos perdoou. Imagine se Cristo não nos perdoasse. Éramos inimigos do próprio Deus e a nossa alma caminharia para o inferno. Mas Cristo nos perdoou mesmo não sendo, melhor dizendo, merecedores. Que o bom Deus te abençoe. Eu quero concluir dizendo aqui 3 coisas importantes para nós nesta manhã, sobre o nosso texto, tá bom? Sobre a nossa lição. As forças do mal serão vencidas. 3 lições, ou 3, algo prático para o seu coração. Primeiro, perdoe. Não tem jeito, querido. Você quer viver em paz com Deus? Quer viver em paz aonde você está? Você precisa perdoar. Peça perdão para Deus, peça ajuda para Deus e peça perdão, mesmo que você se sinta ofendido. Peça perdão. É Deus que julga a nossa causa. Segunda aplicação para você. Precisamos aprender a viver diante das diferenças e respeitar essas diferenças. Somos diferentes uns dos outros, sim, e precisamos aprender a respeitar essas diferenças com amor, com carinho. Eu respeitando vocês, vocês nos respeitando, nós respeitando aqueles que estão na sua casa, respeitando a sociedade e vice-versa. Nós precisamos nos respeitar uns aos outros, senão nós não caminhamos. Terceira palavra ao seu coração. Olhe
só para Cristo. Olhe somente para Cristo. Olhar somente para Cristo não significa, veja bem, não significa deixar de congregar. A gente dá essa desculpa, olha, o meu Salvador é Cristo, e é mesmo, é verdade. Não é pastor, não é igreja, não é homens, não é sociedade, não é ninguém, não é casamento, não é cônjuge, não é filho, não é pai, não é mãe, não é ninguém. Eu devo olhar somente para Cristo. E quando eu olho somente para Cristo, eu congrego, eu amo, eu perdoo, eu estou servindo a Deus na comunhão dos santos. Que o bom Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, olha para nós que estamos aqui nesta manhã. Olha também para aqueles que nos acompanham online, ó Deus. Aonde essa palavra chegar nesta manhã, que o teu nome seja exaltado, glorificado e traga vida, vida em abundância em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.